Nós estamos trabalhando num tema que nos remete à nossa forma de pensar, à nossa forma de concluir. Eu gostaria de traçar um processo rápido de como você pensa. Eu penso sobre um determinado objeto e no momento que eu toco nesse objeto, ele percute a minha consciência vai avaliar os resíduos que ficaram presos por via de vivências. Num terceiro momento, ela aglomera os traços gerais. Num quarto momento, eu consigo elaborar mentalmente, mas ainda num plano silencioso, a resposta àquilo do que é, o que a gente percutiu pelo via da consciência. Aí se consegue trazer uma imagem, e essa imagem recebe uma palavra, e a sexta situação, essa palavra é emitida por via de linguagem. Então, para que se brote uma palavra da nossa consciência, existe um processo mental de muitas fases. E o que a nossa consciência devolve? Ela devolve aquilo que ficou armazenado na nossa, às vezes até inconsciência, sobre aquilo que a gente está olhando. Se eu fui treinado a olhar as coisas e a partir de um mero olhar rápido, devolver aquilo com que eu toquei mentalmente, eu estou praticamente trabalhando a prioristicamente. Não, eu vi aquilo ali, bom, aquilo ali é uma galinha. Mas se eu olhar bem, pode ser uma galinha de Angola, que é diferente. Então, o olhar rápido, ele nos devolve uma imagem, e esta imagem, normalmente, decorre de um imprinting que está posto na nossa consciência. E aí nós vamos ter que olhar essa questão. Nós temos o imprinting cultural, que se escreve cerebralmente desde a mais tenra infância, pela estabilização seletiva das sinapses, inscrições iniciais que marcarão irreversivelmente o espírito individual e o seu modo de conhecer e de agir. A marca indestrutível das primeiras experiências acrescenta-se e combina-se a aprendizagem indelével que elimina ipso facto outros modos possíveis de conhecer. Então, se a minha mente está treinada de olhar para as coisas e delas tirar uma mera noção aparente, é difícil de mudar. Então, eu gostaria de trazer aqui o que chama Lonergan. Desde então, o imprinting impede de ver diferentemente do que mostra. Então, o imprinting impede de ver diferentemente do que mostra, mesmo quando se atenua a força do tabu, que proíbe, como nefasta, perversa, toda ideia não conforme o imprinting cultural, determinada pela desatenção seletiva, que nos faz desconsiderar tudo aquilo que não concorde com as nossas crenças, e o recalque eliminatório, que nos faz recusar toda informação inadequada às nossas convicções ou toda objeção vinda de fonte considerada má. Esse tema aqui, ele é um pouco difícil para compreender. Vamos imaginar um filtro de ideias. Então, quando eu olho para determinada situação, eu posso, pela imagem que eu vi, dizer, eu vi isto. Mas que imagem, efetivamente? Como é que essa imagem se formou? A partir de um apanhado geral
de algumas características, de alguns elementos, a gente concluiu. Não, mas e esse problema, o que é que nos diz? Imagine um processo, página primeira a última, que é trazida por um juiz. E se refere a uma determinada matéria. O juiz dá uma olhada no objeto e já tira suas conclusões. Às vezes sem abrir o processo. Um auxiliar, muitas vezes nos últimos anos da universidade, fez um resumo sobre o que está no processo, o juiz dá uma olhada nesse resumo e diz, não, mas isso aqui é decidido assim. Que tipo de forma de pensamento e de conclusão ele utilizou? Aquilo que está no imprinting da memória do juiz. Ele fez uma seleção de elementos e a partir dessa seleção de elementos ele tomou uma conclusão. Ah, não, mas a parte está pedindo uma perícia para demonstrar. Ah, mas isso aqui não precisa. A autoridade fiscal já referiu que a contabilidade está contaminada de erro. Essa empresa aqui está querendo simplesmente mais tempo para discutir se existe alguma coisa ou não na contabilidade, e quando a autoridade fiscal, que tem fé pública, diz que não existe qualquer tipo de irregularidade na contabilidade. Será que esse juiz não pode ter, eventualmente, pela imprensa, visto que grandes empresas ou pequenas empresas praticam fraudes, e já enquadrar todas as empresas como fraudadoras? Isso é imprinting social. Isso é um imprinting que impede de ver diferentemente do que mostra a nossa consciência. Esta reeducação dos que vão julgar, abandonando a situação a priorística, decorrente daquela mera ideia, às vezes absolutamente vazia, que passa a ser adotado como verdade, ela tem que ser modificada e o julgador tem que ter a consciência que ele tem que examinar o caso concreto. Mas a metodologia cartesiana diz simplesmente o seguinte, não, essa questão, o objeto lá embaixo, não interessa. Então aqui se mostra, de novo, que a nossa metodologia determina que se tome uma abstração daquilo que a mente retira por um lampejo de uma situação e adota como realidade. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura que todos os juízes, a grande maioria dos juízes que atuam em áreas tributárias adotam. Porque grande parte deles não conhece direito tributário. Ah, não, e aqui nós temos aqui um conceito fechado. Mas o conceito se fecha naquela ideia lampejante que o juiz tomou no curso das suas ideias. Ele vai examinar essa questão de uma forma superficial e pronto. Você não, mas tu está exagerando, os juízes não fazem isso. Por que eles levaram 20 anos para se dar conta que quando se vende um produto e dentro dele está um valor do ICM, esse ICM não pode ser tributado como afirma a Constituição. E eu volto a afirmar. No Estado democrático de direito republicano, tu só pode tributar aquilo que é do contribuinte, ou que é do cidadão. Porque é isto que é do contribuinte manifesta a sua capacidade contributiva. Ah, não, mas ele recebeu aquele produto ali, não, mas ele recebeu uma parte que ele tem que recolher para o imposto e que não é dele. Aquele ICM, desde a sua origem, no momento da emissão da nota fiscal, é do Estado. Será que eu não estou demonstrando isso de uma forma demonstrada pela realidade de que o pensamento nesse plano do direito tributário é absolutamente superficial? Aquele pensamento lá dos guindastes, ele não foi superficial? Não, mas eu acho que olhando para aquilo ali, aquilo é um caminhão que carrega um guindaste. Então, nós vamos ter que verificar e fazer uma espécie
de reprogramação do nosso pensar jurídico. E alterar a metodologia posta a partir de mera suposição para exigir naquele lugar uma demonstração. Bom, então nós estamos aqui diante desta situação, o imprinting cultural que nós posto desde os primeiros anos da faculdade, de que o conceito é genérico, abstrato, e que ele é moldado pelo juiz, e tudo aquilo que o juiz disse é verdade. Esse imprinting tem que ser examinado e verificar que dentro dele tem muita ideologia que permite a classe dominante dominar uma nação inteira e transformar, inclusive os advogados, em tropa, que é tangida por uns elementos culturais e que, não obedecidos e não observados, passam a conter uma espécie de forma de expulsão da pessoa de um contexto dessa tropa onde ela encontra a sua guarida e a sua forma de vivência. Aqui nós temos uma outra situação que fala sobre imprinting, que diz o seguinte: o imprinting manifesta os seus efeitos mesmos em nossa percepção visual. Somos culturalmente hipnotizados desde a infância. Foi possível, com justiça, exclamar. Efetivamente, há fenômenos culturais de alucinação coletiva, não apenas entre os milhares de crentes que contemplam o sol girando em torno de Fátima, mas também entre os altos universitários e prêmios nobres que enxergaram a libertação do gênero humano, onde se operava a sua escravidão. A alucinação que faz ver o inexistente junta-se à cegueira que oculta o existente. Então, nós temos aqui um linguajar, uma afirmação forte. Nós estamos simplesmente dizendo que a linguagem implica verdade. Uma estruturação de linguagem imposta por uma forma do Círculo de Viena passa a ser verdade. Pascal já disse uma vez de que a verdade não se encontra numa mesa tomando chá. E aí se referia diretamente ao Círculo de Viena. Diz que a verdade se encontra medindo, pesquisando, examinando, fazendo testes, calculando e demonstrando. Só que o Círculo de Viena está hoje dentro dos fundamentos da nossa forma de pensar. Aí vamos continuar em Gilson, Etienne. Minha representação de um indivíduo é uma imagem viva, precisa e determinada em seus detalhes. A de um universal é fraca, confusa e relativamente indeterminada. Ela só retém os elementos comuns aos indivíduos semelhantes de que é tirada. O universal, portanto, não é senão uma palavra que designa a imagem confusa, extraída pelo pensamento de uma pluralidade de indivíduos de natureza semelhante e que estão, por conseguinte, no mesmo estado. Ele não está se referindo aqui a um conceito fechado? Em que no Brasil se diz que o conceito fechado ele implica naquela disposição de um princípio de realidade. Mas que realidade nós vamos retirar de uma mera suposição? Que acabamos de ver como ela se forma. É essa a ideia. É isso que nós temos que repensar no direito tributário brasileiro. Revisar nossa metodologia, a forma de pensar, penetrar no âmago daquilo que ocorre nas mentes dos que julgam, para retirar desta forma de pensar as nossas conclusões jurídicas. É essa a ideia que nós estamos pondo para demonstrar a crise
da interpretação constitucional tributária.